Olá, meus amados amigos cristãos, evangélicos, católicos e espíritas. Hoje eu estou aqui, Sou do Planeta Verbo e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre batalha espiritual. Tá? O nosso estudo é baseado no seguinte: eu sei que existe uma guerra espiritual, sabe? Nas regiões celestiais, porque está escrito na Bíblia. Não tem como falar assim, olha, eu aceitei a Jesus Cristo e eu não vou ter mais ataques espirituais. Isso é mentira, porque na própria Bíblia, se você procurar, você vai achar que está escrito que o mundo jaz no maligno, tá? O inimigo, ele está aqui na terra, querendo nos atentar, querendo desviar as pessoas. Por que tem pessoas que se convertem a Jesus Cristo e não conseguem permanecer no caminho de Deus? Porque tem alguém ali que fica jogando pensamentos na mente da pessoa. Então a guerra espiritual é na mente. A batalha espiritual é na mente, tá? Não se esqueçam disso. Então existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que nós não vemos. Com todo respeito, né? Eu sei que tem pessoas que pensam assim, a pessoa aceitou Jesus Cristo, foi pela graça e agora ela não precisa mais. Não precisa mais de fazer libertação. E não é assim, às vezes a pessoa vem para Jesus Cristo. Eu já vi muitos casos, com os meus próprios olhos, vi muitos casos de pessoas que vieram para Jesus e se desviaram da palavra de Deus. No momento em que se batizou nas águas, né? Porque existe o batismo nas águas, que esse é um outro assunto que eu vou falar no outro estudo, né? Nas águas, por aspersão, por imersão, né? Tem 3 tipos de batismo, né? Então, a pessoa se batiza, né, em Jesus Cristo, e aí todo mundo acha que ela não vai ter mais problemas, e não é assim. Pelo contrário, aí que o inimigo vai tentar, ele vai querer pegar os que estão ali na igreja, não os que são dele, que estão lá no mundo. Isso é uma batalha espiritual. I have plenty of women. I have plenty of weapons. I have moved every precious stone you people worship upon. My mark will be left on this world forever. No! The Herculean king, Hyperion, has declared war on all of humanity. If any of you influence the affairs of mankind, the punishment will be severe. If there is one human who could lead them against Hyperion, it would be Theseus. The gods may be on your side, but your turn has just begun. To those whom much is given, much is asked. Today, we are offered something we would never have. Today, we fight for honor. Fight for your future. Fight for your children. Fight for immortality. Gods chose well. Porque muitas vezes você vai falar do amor de Jesus Cristo para alguém que está lá no mundo, para alguém, não é no mundo, desculpa, no mundo secular, no mundo do pessoal que não conhece a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, né?
do Novo e do Velho Testamento. Então a pessoa não conhece a Bíblia, então ela não sabe o que está escrito aqui. Por isso que diz na palavra do Senhor: conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito isso aqui: o meu povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento vem na palavra. Se vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão ver, vai ver que existe uma guerra espiritual tanto no Antigo Testamento como no Velho Testamento, tá? Então, só aqui, ó, eu vou ler um texto base para vocês, né? Eu vou ler Efésios, tá? Vamos lá, vamos ler Efésios, o livro de Efésios, tá? Efésios, tá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, Efésios, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, tá? Então aqui em Efésios diz assim, ó. Não vou ler todo o Efésios, mas no capítulo 1 de Efésios, né? Primeiro Paulo fala assim, quem escreveu essa carta foi Paulo aos Éfesos, da cidade de Éfeso, tá? Da cidade de Éfeso, ali na região do Oriente Médio, tá? Então Jesus disse assim, Paulo, é uma carta lá, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, as pessoas que moravam em Éfeso. Então tá aqui, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu só estou lendo essa parte aqui porque para vocês verem que foi Paulo que estava escrevendo essa carta aos Éfesos, né? Então, por isso que a epístola chama Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Por que Jesus veio? Porque antes disso, quando no Velho Testamento, se alguém morria, ou se você cometia um pecado, eu sempre falo isso, o que você tem que fazer? Matar um cordeirinho imaculado, sem mancha, para oferecer de libação ao pecado. E Deus não se agradava disso. Então o Senhor, claro que ele não queria ter que fazer isso, mas era o único jeito, era o plano B de Deus. Eu digo plano B, né? De Deus, enviou o seu único filho, Jesus Cristo, que aceitou esta missão, que ele veio em carne aqui, morreu por nós na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Deus, o Senhor Yahvé, o grande eu sou, ressuscitou ele, tá? No mundo espiritual. E Jesus expôs o diabo publicamente, tá? Porque o diabo achava que ele tinha vencido o inimigo das nossas almas, tá? Então aqui diz assim, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Então quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo, né? Autor da nossa redenção. Aí diz assim, no versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá vendo? Aí você decorre aqui, você pode discorrer todo o texto, tá? Porque eu não quero sair do texto para virar um pretexto, né? E aqui eu apenas vou só finalizar, porque senão aqui fica muito tempo, né? Então aqui, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Isso daqui eu li no versículo 7 do capítulo 1. E o principal, no versículo 21 diz: quem manifestou em Cristo, quem manifestou Deus, manifestou em Cristo o seu poder, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, tá? Então, Jesus Cristo, ele está acima de todo principado, não há outro nome qual nós possamos nos referir, tá? Então, e ainda diz aqui, ó, que ele veio para trazer a reconciliação na sua carne. No capítulo 2, do versículo 15, diz assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Glórias a Deus. Jesus, e vindo ele, evangelizou a paz, no versículo 17, a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, só por meio de Jesus Cristo, tá, meus amados? E nos tornamos concidadãos, né, dele, dos santos e da família de Deus, né? Nós não somos mais forasteiros, né? Porque o próprio povo judeu rejeitou Jesus Cristo. Isso fica para um outro estudo, tá, meus amados? E aqui, em Efésios, no capítulo 6, no Novo Testamento, diz assim: para que você tem que colocar essa armadura se não existe guerra espiritual, se não existe batalha espiritual, se não existe um mundo espiritual assim, dessa maneira, se não existe batalha espiritual no mundo espiritual? Então há uma batalha espiritual, tanto é que Deus deixou aqui no seu Novo Testamento. O testamento é uma coisa que o pai ou a mãe deixa para o filho, não é? Então esse é o testamento de Deus para nós, que servimos a Deus. Aqui diz assim: a armadura de Deus. Então aqui, ó, tá escrito aqui, ó, no capítulo 6, eu vou ler só alguns versículos. 11, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Então o que o diabo está fazendo? Tentando colocar ciladas no nosso caminho. Então a gente tem que estar sempre orando. E por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Senão ele não ia falar isso. Ele ia falar: para ficar sossegado, eu já vim, pela graça sois salvos, tá? E não é assim, tá, meus amados? Então tá escrito aqui, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Está dizendo claramente que não tem como você falar que não está escrito isso na Bíblia. Mas sim contra os principados, como eu disse lá atrás, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que são essas potestades? São espíritos malignos, tá? Existem vários tipos de potestades, demônios, que aqui não me convém falar agora, tá? E, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então há uma luta, há um dia mau que vem sobre a nossa vida e que nós temos que vencer através de Jesus Cristo, através do nome e do sangue de Jesus Cristo, tá? Então, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a tua palavra, o escudo da fé, no qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que está escrito aqui na palavra do Senhor, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é esse calçados nos pés na preparação do Evangelho da Paz? É pregar o Evangelho, tá? É falar do amor de Jesus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, e aí vai, tá? E aí em Marcos 16:15, Marcos 16:15, deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? É um texto muito importante que o próprio Jesus estava falando quando ele estava aqui na terra. Então eu não posso deixar de ler isso para vocês, tá? Aqui, ó, Marcos, Lucas, que era médico, o doutor Lucas, né? Marcos é antes de Lucas, desculpa aí, meus amados. Aqui, Marcos 16, né? Marcos 16, depois que Jesus ressuscitou, tá? Ele apareceu aos seus discípulos, né? Foi aparecendo devagarzinho a eles, né? E aí ele disse assim, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, tá? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então os demônios estão aqui para a gente expulsar em nome de Jesus Cristo. Ele falou isso no Novo Testamento, não foi no Velho, tá? Então no Velho não tinha Jesus, tá? Então ele veio para isso também. Jesus Cristo veio para muitas coisas, né? E que eu vou falando aos poucos aqui, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, não é pegar nas serpentes mesmo, ou seja, você vai lidar com o inimigo, que é como se fosse uma serpente, né? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, tá? Ele subiu, ele ficou 40 dias e 40 noites aqui com os discípulos, depois que ele ressuscitou, tá? E assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, né, depois que Jesus subiu, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? E tem uma passagem ainda que Jesus disse: se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá. E é verdade. Aí depois veio o Pentecostes no livro de Atos, que está aqui no Novo Testamento, tá? E aí uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, tá? É a última coisa que eu vou falar para vocês. Agora, né? Depois eu vou falar mais coisa. Em Colossenses, né? Jesus foi tentado no deserto. Então o diabo estava no mundo. Depois que ele foi batizado, ele foi se consagrar e o diabo tentou ele ali. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, né? Então, os versículos importantes aqui, Colossenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, Marcos, que eu acabei de ler, né? Atos 16. Atos do capítulo 8 ao versículo 9 ao 11. A batalha espiritual, ela existe. E nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Se não houvesse essa batalha, nós não sentiríamos, por exemplo, você vai num lugar, você sente um lugar pesado. O que você acha que é isso? São espíritos ruins que estão ali, ou pelo menos energias desses espíritos ruins que ficaram ali naquele lugar. Então a gente tem que orar e expulsar os demônios, tá? E também, como existem os anjos do bem e os anjos do mal. Eu já dei um estudo aqui sobre angiologia, sobre demonologia. E nós sabemos que o único anjo que Deus menciona aqui, não, os dois anjos, né? O arcanjo Miguel, que é o anjo de guerra, tá? E o anjo Gabriel, que traz as mensagens. É sempre ele que traz as mensagens. Então ele não é um anjo, ele não é considerado aqui pelos teólogos como um anjo de guerra, como o arcanjo Miguel, que ele era um arcanjo anjo de guerra. E anjo é anjo mensageiro, né? Então aqui o anjo Gabriel é um anjo mensageiro, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui em Atos 16. O que está falando em Atos 16, que é muito importante, né? Aqui o Atos dos Apóstolos, né? Atos 16 aqui, ó. Aqui, ó, Atos 16. Deixa eu ver aqui. Atos 16. E aconteceu que indo nós à oração, no céu encontra uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Isso foi depois que Jesus Cristo subiu. Era sobre isso que eu queria falar mesmo. Depois que Jesus Cristo subiu aos céus, depois de 40 dias e 40 noites, eles estavam evangelizando, pregando, porque era isso que os apóstolos faziam. E aqui Paulo estava junto. Então ele está falando aqui, ó, no Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo-nos à oração, no céu eu encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação não era de Deus, era um demônio, tá? Espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falava, então quem via ela falando, falava, ela é de Deus, né? E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, né, perturbado, se ele ficou perturbado porque ele não sentia paz de espírito, sabe? Então quando a gente sente paz de espírito, porque aquilo é de Deus, uma paz lá dentro da alma, sabe? Voltou-se e disse ao espírito que estava na moça, né? Em nome de Jesus Cristo, ele disse, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Claro, os senhores que
lucravam com ela, ficaram muito bravos com os apóstolos, né? Então era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, meus amados irmãos. E eu quero me despedir de vocês dizendo Shalom Adonai, que Deus esteja abençoando todos vocês com esta palavra, que vocês estejam buscando ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, amém? Glórias a Deus, tá? Obrigado.